Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem. Estou aqui no estilo da gravação da aula hoje. Se ficar ruim, se vocês não gostarem, se tiver qualquer problema, vocês me avisam, tá? Hoje a gente vai falar sobre... Vamos começar um novo sistema do nosso corpo. A gente já terminou o sistema digestório. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o sistema respiratório, tá bom? Esse sistema que é tão importante no nosso corpo, tá? Tem N funções que a gente necessita, tá? E aqui a gente tem aquele clássico hominho azul, que a gente sempre vê, dando um destaque principalmente ao sistema respiratório, tá? Então aqui, ó, a gente tem os pulmões, bronquíolos, os brônquios, traqueia e a laringe. Ele para aqui na laringe, mas a gente ainda teria a faringe, uma parte nasal aqui, que não está sendo mostrado. E se a gente perguntar assim, ó, para que serve o sistema respiratório, né? Qual que é a função desse sistema? Gente, ele vai ser o principal responsável por fazer trocas gasosas entre o nosso corpo e o ambiente. Então, todas as trocas gasosas que a gente faz com o ambiente é responsável por esse sistema é o responsável. A gente vai pegar o quê? A gente vai sempre estar pegando CO2 e jogando para fora, liberando o CO2 que está na nossa corrente sanguínea, e vamos estar pegando o que do ambiente? Vamos estar pegando o oxigênio, tá? Então a gente pega o oxigênio e devolve gás carbônico. E todas essas trocas vão acontecer lá nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são uma parte importante dos nossos pulmões que realizam essa troca, tá? Ali, por quê? Ali no alvéolo, aqui uma representaçãozinha do alvéolo, a gente vai conseguir ver o quê? Por exemplo, a gente consegue ver que tem vários vasos sanguíneos aqui por perto, ó, um zoom. Esses vasos sanguíneos, temos a célula aqui dos alvéolos, e aqui no interior do alvéolo, pessoal, é um espaço que está chegando o ar atmosférico, tá? Então, onde está chegando o oxigênio? Aí vai acontecer uma troca, ó, o O2, o oxigênio entra e o gás carbônico sai, beleza? E esse processo a gente chama de hematose. Então, se um dia vocês verem por aí, hematose, o que é hematose? Hematose é simplesmente esse processo de trocas gasosas. Tudo acontecendo por meio da difusão. Eu sempre falo assim, ó, uma coisa que é importante falar, né? E o fumo? E se a gente fumar? O que acontece? O hábito de fumar, pessoal, eu classifico ele aqui como um hábito, porque fumar é muito um hábito. Quando eu limpo a casa, eu fumo. A pessoa, depois de um tempo, ela não consegue mais fazer essa ação sem estar fumando. Então, é um hábito, tá? Tem que contar que é um hábito desencadeado por um vício, né? E vai desencadear um monte de coisa ruim na nossa vida. Um monte de coisa ruim. Sendo a pior delas, com certeza, o câncer de pulmão. Pulmão, a gente tem células que estão em contato constante com o ambiente, tá? Porque, pô, a gente está respirando ar. Então, nossas células do meu pulmão, elas estão em contato sempre com o ambiente. E se eu ficar fumando, o cigarro tem N mil compostos tóxicos, sabe? Tem compostos cancerígenos, e tudo isso pode desencadear, mais ainda, um câncer de pulmão, tá? Mas o que eu gostaria de falar agora sobre o fumo seria o enfisema pulmonar. No enfisema pulmonar, os alvéolos pulmonares da pessoa, eles são todos destruídos. Gente, uma vez que o alvéolo pulmonar foi destruído, a gente vai ter um problema muito grande. Por quê? Porque lá é o local onde acontecem as trocas gasosas. Não adianta eu encher o meu pulmão de ar, puxar o ar, tudo mais, mas não conseguir retirar o oxigênio desse ar e passar para a minha corrente sanguínea. Não adianta de nada, tá?
Então, uma pessoa com enfisema pulmonar, ela tende a respirar, ela puxa o ar, mas como esse oxigênio não faz a troca gasosa bonitinha, essa pessoa acaba expirando, soltando para fora, um ar com muito oxigênio que ela não conseguiu pegar. Então, essa pessoa tem níveis de oxigênio, de oxigenação do sangue menor do que outras pessoas. Então, essa pessoa tende a ficar cansado muito mais fácil. Pô, vai subir uma escada e não aguenta. E às vezes a gente pensa, pô, como assim? É, realmente. Quem tem enfisema pulmonar, pessoal, pessoa, ela não consegue subir uma escada. Ela não consegue. É uma atividade extremamente desgastante para ela, tá? Então, por isso que é muito importante a gente tomar conta do nosso pulmão, evitar ao máximo fumar. Quando eu falo em fumar, pessoal, eu estou falando de ingerir qualquer tipo de fumaça, tá bom? Narguilha, a galera sempre tem os defensores do narguilha, que acham que o narguilha não faz mal nenhum para a saúde, faz muito mal também. Cigarros sem filtros, também, eles têm alguns tipos de fumo hoje em dia que não tem o filtro, esses fazem muito pior, muito mais mal, porque não tem nenhum filtro de proteção, tá? E algumas drogas que também as pessoas podem fumar, como maconha, por exemplo. Pessoas falam, ah, mas maconha é uma planta, não faz mal. Cara, mas você está queimando ela e botando ela dentro do seu corpo. Essa fumaça te faz mal. Qualquer fumaça faz mal, tá? A fumaça da poluição faz mal para os nossos pulmões, tá? E sem contar que a maconha, que é comercializada no Brasil normalmente, tem muita coisa lá no meio, além de maconha. Então, não adianta nada você pensar, ah, é só uma planta que não sei o quê. Não, aquele negocinho tem muito mais coisa do que só uma planta, galera. O tráfico ele não vai querer comercializar um produto de altíssimo nível e ótima qualidade. Vai comercializar algo para vender e você vai morrer, o que vai acontecer. Anyway. Aqui a gente tem um esqueminha muito legal de como vai acontecer esse fluxo do nosso sistema respiratório. Ó, o ar chega nos alvéolos, o oxigênio é capturado, vai para a corrente sanguínea. Todo transportado aqui pelas hemácias. O oxigênio chega lá na célula e para que o oxigênio serve? O oxigênio serve para que nossa célula consiga gerar energia. Então, uma vez que nossa célula gerou energia, ela, durante esse processo, é formado gás carbônico. O oxigênio, ele não se transforma em gás carbônico, só, tá? No meio desses processos de geração de energia, o oxigênio, ele vai se juntar com o hidrogênio e vai formar água. O gás carbônico, ele vai ser liberado de diversas reações com a glicose, tá? E com os produtos da glicose. Depois, o gás carbônico, ele, na real, ele não volta transportado pelas hemácias, ele volta transportado todo pelo sangue e vai lá pro alvéolo pulmonar. Aqui no alvéolo pulmonar, esse CO2 ele vai ser jogado para fora, ele vai ser expulso, tá? Para que a gente consiga concluir o processo de respiração, tá? Aqui, pessoal, nós temos uma comparação de um nariz saudável com um nariz com sinusite. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho para vocês. Tem algumas coisas que eu vou falar antes. Aí, tá desativado. Não consigo. Pois é. Um segundo. Pronto. Agora eu posso editar, mas saiu minha apresentação. Pronto. A gente começa a falar do nosso sistema respiratório falando da cavidade nasal. E, pessoal, cavidade nasal, elas vão seguir do nariz aqui até a faringe. Sabe quando alguém, aquele teste do coronavírus, coloca um suave, que é um cotonetão no nariz da pessoa? Então, a intenção
é que esse suave, ele chegue lá na faringe. Então, ele vai percorrer toda a cavidade nasal da pessoa, tá? Para chegar aqui no fundo. Também é feito pela boca, para também chegar no fundo da faringe, tá? E o nariz, pessoal, tem pelo. O nariz tem pelo, é uma parte do nosso corpo que tem pelo e a gente não pode falar, eu não quero pelo no meu nariz. Cara, você tem que querer, porque você precisa deles. Você precisa desses pelinhos. Eles têm uma função importantíssima de segurar, segurar partículas de alimento não, pelo amor de Deus, também, né, vai, filho, de poeira, micro-organismos, eles são como se fosse uma barreira, tá? Lógico, você quer tirar os pelos do seu nariz que estão saindo para fora, ok, eu até concordo e recomendo, mas não precisa depilar o seu nariz por dentro, isso não é necessário. A cavidade nasal, ela também vai ter a função de umidificar e aquecer o ar que a gente respira. E isso vai ser feito junto com os seios nasais, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Pessoal, o ar que a gente respira, vamos imaginar um dia frio. Pô, um dia frio lá, 5 graus, você vai respirar esse ar, você vai agredir o seu pulmão. É uma agressão essa diferença de temperatura. Então, o que a cavidade nasal faz? O que os seios nasais fazem? Eles têm a capacidade de esquentar esse ar. E umidificar também. Quando a gente está num ambiente muito seco e tudo mais, também não faz bem. Então, essa vai ser toda a função da cavidade nasal. E desse jeito, o ar, pessoal, ele vai chegar nos pulmões numa temperatura ok, com uma quantidade de umidade ok, tá? Tudo isso para não agredir os meus pulmões. Ah, aqui a gente tem um esqueminha dos seios paranasais. O que são os seios paranasais? Alguns ossos da nossa face, eles têm cavidades dentro, tá? Então, eles são meio que, entre aspas, ocos. Por essas cavidades, o ar vai passar aqui dentro quando a gente respira e vai aquecer, vai se umidificar. Então, essa é a função desses seios paranasais, tá? A gente tem aqui ó, na testa, aqui do lado, nas maçãs do rosto, aqui na maxila. E o que acontece, pessoal? Muitas vezes pode acontecer uma inflamação nesses seios. Gente, inflamou, começa a juntar muco. Só que esse aqui, pessoal, é um espaço muito bem fechado. Então, começa a acumular muco, começa a acumular, começa a acumular. Chega uma hora, tem tanto muco ali dentro que vai começar a fazer uma pressão enorme. Essa pressão enorme que é feita é o que nós chamamos, é o que nós conhecemos por sinusite, tá? Então, sinusite é nada mais, nada menos do que a inflamação dos seios paranasais. Por isso que você sente um negócio bem nessa região onde está esquematizado. Aí, tá? Porque é uma região que vai sofrer muito com esse problema, com esse fator, tá? Deixa eu mudar. Depois eu mostro isso aqui. Aí aqui agora, pessoal, a gente vem para a faringe. Quando a gente segue, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui. Eu perdi. Mas quando a gente segue a nossa cavidade nasal, ela termina lá na faringe. E a faringe ela vai ser dividida em 3 partes. Uma nasofaringe, uma orofaringe e uma laringofaringe. O que quer dizer isso? Nasofaringe é a parte da faringe que está ali próximo às conchas nasais, à cavidade nasal. A orofaringe é uma parte da nossa faringe que está lá no fundo da nossa garganta. Tá? A gente abrir a bocona, o que a gente vai ver é a orofaringe. E temos também a laringofaringe, tá? Já está localizada mais embaixo, bem próximo à nossa laringe, tá? Então, a faringe ela vai ser dividida em 3 partes, de acordo com a porção que ela tiver mais próxima. E ali, também a gente tem uma parte de proteção do nosso corpo.
são as amígdalas, tá? As tonsilas faringianas e as palatinas. As amígdalas, muita gente tira. Hoje em dia é recomendado cada vez menos se retire as amígdalas, se retire assim, ó, quando não tem o que fazer, quando não tem solução, no caso, aí precisa retirar de qualquer forma. E elas são órgãos que a gente chama de linfóides. São órgãos que conseguem recrutar células do nosso sistema imune. Tudo isso para proteger o nosso corpo, porque nariz, boca, é uma via de acesso de coisas externas, de agentes externos muito grande. É pelo nariz e pela minha boca que a gente fica colocando tudo dentro do corpo. Então, é importante que a gente tenha como se fosse um quartel-general ali na entrada. Ah, professor, minha garganta só vive inflamando, não aguento mais. Por quê? Uma pessoa que tem amidalite constantemente, essas amígdalas da pessoa começam a reconhecer tudo. Qualquer coisinha, às vezes até mesmo comida, que a pessoa não engole direito, fica depositada bem nos cantinhos da nossa boca, da nossa garganta, até comida, as amígdalas da pessoa podem reconhecer como um agente estranho e inflamar muito, ter uma reação inflamatória muito forte. E isso é um grande problema, tá? Porque aí a pessoa fica lá, sempre com a garganta inflamada, são inflamações muito fortes, e isso complica muito a vida da pessoa, tá? Por isso que, eventualmente, algumas pessoas tiram. E aqui também, ó, no, aqui na nossa faringe, nessa região, a gente tem uma comunicação direta com o nosso ouvido médio, que vai regular a pressão timpânica. Então, às vezes, por exemplo, você está andando de avião, você está descendo uma serra, parece que você fica meio surdo, parece que alguém tampou seus ouvidos. Por quê? Porque a pressão atmosférica, ela tem que ser a mesma da nossa pressão timpânica. Para quê? Para o nosso tímpano poder vibrar certinho e mandar os impulsos e essas vibrações para outras regiões onde vai ser formado o som. Uma vez que a pressão atmosférica variou e a pressão timpânica não, você começa a ouvir tudo meio zoado, porque o tímpano não consegue mais vibrar tão bem, na mesma frequência. Aí o que a gente costuma fazer? A gente costuma bocejar, engolir alguma coisa, ou até mesmo que seja saliva. Quando a gente faz esse processo, ou de bocejo, ou de engolir, a gente está colocando, por essa tuba auditiva aqui, ó, a gente está colocando ar lá dentro, quantidades irrisórias, quantidades mínimas. Só para quê? Para poder regular e acertar a pressão timpânica, tá bom? Por isso que às vezes você fica meio surdão. Negócio. Travou. Seguindo, quando a gente segue a nossa faringe, a gente tem essa parte mais dura aqui, ó, da nossa garganta. Os homens têm um pouquinho mais proeminente por conta de testosterona e as mulheres um pouquinho menos também. Isso é o que vai dar alterações na fala, deixar a voz do homem mais grossa e a voz da mulher um pouco mais fina. Gente, tudo isso aqui, ó, é formado por cartilagem. Ah, Rodolfo, mas é mó durinho. Sim, é durinho, mas é cartilagem. Cartilagem também pode ser bem resistente, também pode ser bem durinha. Não só ossos. E a laringe tem uma abertura que se chama glote, e dentro da glote, a gente tem as cordas vocais. Com a vibração das cordas vocais, o ar, quando passa por ela, vibra e é gerado o som. Esse som, a gente vai modular ele com a nossa boca e com a nossa língua, para a gente conseguir transformar esse som em palavras, frases e tudo mais. E a epiglote, eu já citei ela para vocês na nossa aulinha de sistema digestório, tá? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui essa aulinha de hoje. Na próxima aula a gente já consegue finalizar ela, tá? Bom final de semana para todo mundo. Se cuidem.